Pegar. Vocês estão me vendo bem? A imagem tá boa? É porque Vamos. Quando tá compartilha, já fica uma imagenzinha meio michuruquinha em meio. cima, Tá. né? Não, Mas é porque vamos eu lá. ia. Peraí. Tá. Bom, então Deixa eu te apresentar, Nina. tá bom. Então me apresento. Nina Cooperman, para os que estão aqui na sala, é conhecida, mas para os que vão assistir depois no YouTube, Nina Cooperman é médica, obstetra ginecologista, graduada na UFRJ, professora da UERJ, da UFRJ e da Estácio. E Nina já trabalha conosco há muito tempo, é uma craque, tem estudado muito esse assunto aí de sexualidade e hoje nos propôs falar sobre diversidade sexual, um tema absolutamente na ordem do dia. Então, Nina, obrigado e com a palavra. Então, obrigada aí, Jorge, pela apresentação, obrigada pelo convite, porque esse é um tema que eu realmente gosto de falar e que, na verdade, assim, a gente tem visto as gerações mais jovens estarem cada vez mais familiarizadas com termos, com conceitos, mas nós de gerações mais antigas, e aqui na sala, temos eu, o professor Nilson, você, Alberto Borges, foi meu staff de plantão. Então, para a gente, às vezes é um pouco mais difícil entender certos conceitos, né? Tem coisas que parecem um pouco óbvias para a forma como a gente aprendeu e que hoje em dia a gente já não enxerga da mesma forma. Então, não só é uma questão geracional, né? De gerações um pouco mais antigas não estarem familiarizadas, mas também esses conceitos vão mudando, né? Vão se atualizando, vão surgindo novas representatividades, novas demandas. Então, é um conceito que está em construção, são conceitos que estão em construção e constante mudança. Então, talvez essa aula gravada aqui, se o pessoal for assistir daqui a, sei lá, 5 anos, talvez a gente já tenha mudado algumas coisas. Mas eu quis trazer aqui conceitos que são muito básicos, mas que são muito fundamentais. A gente entender para a gente conseguir tratar a nossa população diversa como ela é, né? Então, assim, eu comecei aprendendo sexualidade com o professor Serapião, com quem eu faço ambulatório lá no Moncorvo de sexualidade humana, e ele sempre falou assim: o normal é ser diverso, porque ninguém é único. Então, assim, da mesma forma que ninguém é único em características, personalidade, temperamento, aparência, ninguém é único na sua identidade sexual, né? Então, falar um pouquinho disso. Então, os objetivos, né? Primeiro, compreender conceitos básicos sobre diversidade sexual, conhecer diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, explorar a diversidade de configurações familiares na sociedade atual, vou falar um pouquinho no final sobre configurações familiares, e promover o respeito e a inclusão da diversidade. Então, por que isso é importante, né? Essa questão do respeito à dignidade humana e dos direitos fundamentais de todas as pessoas contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora e combate preconceitos e discriminações baseadas em desinformação. Então, na verdade, o que a gente mais vê é essa população que a gente vai falar, né, que são minorias sexuais e de gênero, sofrer por preconceito e discriminação com base em desinformação. Então, assim, a gente não entende aquilo que é estranho pra gente, a gente repele, né, de alguma forma. Então, primeiro vamos falar aqui dos conceitos mais básicos, né? Identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero e sexo biológico. Então, a gente aqui que é médico, a gente se atém muito a esse conceito do sexo biológico. O sexo biológico, a princípio, é uma coisa determinada pelo DNA e que é um genótipo que vai se refletir num fenótipo, né? Então, o sexo biológico é o que a gente hoje chama de sexo atribuído ao nascer, ao nascimento, né? Hoje em dia, a gente tem chá revelação, faz sexagem fetal, então com 9 semanas você já sabe, é menino, é menina, já comprei tudo azul, já comprei tudo rosa, já tracei na minha cabeça como é que essa criança vai se comportar, viver, se formar, casar. Então, isso tem a ver com o sexo biológico, né? A identificação do sexo ao nascimento ou previamente a ele.
A identidade de gênero tem a ver com como a pessoa se identifica e se reconhece. Então, essa identidade de gênero, a gente vai falar, ela pode ou não estar alinhada ao sexo biológico, tá? A expressão de gênero é como a pessoa se apresenta externamente, que também pode ou não estar alinhado à sua identidade de gênero e ao seu sexo biológico. Então, é a aparência, como essa pessoa se mostra, como ela quer que os outros a leiam, né? A leitura que é feita dessa pessoa. E a orientação sexual tem a ver com a atração afetiva e ou sexual. Então, é por que tipo de pessoa alguém se sente atraído, tá? Tanto afetiva quanto sexualmente. Então, quando a gente fala de sexo biológico, como eu falei, refere-se a características físicas e biológicas com as quais nascemos. Então, a princípio, nós temos cromossomos XX, XY, e aí a gente tem outras variações, né, que normalmente não é uma variação exatamente do XX, XY, mas a gente tem condições que podem ser intersexo, por exemplo. Né? Então, às vezes, você tem um genótipo com um fenótipo distinto por questões, né, enfim, aí a gente sabe, né, alterações hormonais, enfim. Tem a ver com hormônios, né, testosterona, estrogênio, progesterona, isso vai, não tem ninguém aqui tem a proposta de dizer, assim, que homem e mulher são biologicamente iguais, então a força vai ser igual, a capacidade disso vai ser igual, não é, né, os hormônios influenciam nessa questão do sexo biológico. E a anatomia, então é o que a gente vê, órgãos reprodutivos internos e externos, tá? Agora, o sexo biológico, ele é mais complexo do que o binário masculino e feminino, né? Você pode ter pessoas intersexo e você pode ter variações naturais. Então, mesmo num fenótipo de uma pessoa com a genitália feminina, muitas vezes por questões hormonais, ela tem um fenótipo mais masculino, tá? Então, ela pode ter mais características atribuídas a hormônios, né? Mais massa muscular, mais pelos faciais, né? E ter características mais atribuídas ao sexo masculino quando ela tem um sexo biológico feminino. Então não é tão simples e tão binário, tá? E a identidade de gênero? É como cada pessoa se identifica e se reconhece em relação ao seu próprio gênero, independente do gênero biológico, do sexo biológico. Então, a pessoa pode se identificar como mulher, a pessoa pode se identificar como homem, pode se identificar como não binário, pode se identificar como um gênero fluido ou agênero. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas, né? Mas o que é mais importante a gente saber? Que a identidade de gênero pode ou não estar alinhada ao sexo biológico. Então, a gente chama de pessoa cisgênero quando a pessoa é uma pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído ao nascimento. Isso a gente fala, assim, sexo atribuído ao nascimento, quando a gente estuda sexualidade, vai ler muitos artigos científicos, né, normalmente em língua inglesa, sobre sexualidade, eles usam AFAB ou AMAB, que é Assigned Female at Birth, ou Assigned Male at Birth. É a linguagem que usa para falar o sexo atribuído ao nascimento. Por que isso? A gente vai falar um pouquinho de transgênero, e quando a gente. As pessoas mais antigas, né, quando ouvem falar de transgênero, falam muito assim. Eu escutei isso muito recentemente de pessoas muito cultas e com muita formação. É, era homem e virou mulher. Né? Era homem, nasceu homem e virou mulher. Não é isso, nasceu homem e virou mulher. Foi designado homem ao nascimento e, ao longo do seu desenvolvimento, se identificou como mulher. Né? Então, não é um homem que virou mulher. São pessoas que tiveram um sexo atribuído ao nascimento, assigned male at birth ou assigned female at birth, né? Sexo designado ao nascimento. E esse sexo designado ao nascimento, ele pode ou não estar alinhado com como a pessoa se identifica. Quando ele está alinhado, a gente diz que essa pessoa é cisgênero, né? Então, eu, ao nascimento, me identificaram com uma genitália feminina. Se tivessem feito sexagem fetal, iam atribuir um sexo biológico feminino também, com genitália feminina, e eu me identifico como mulher. Então, eu sou uma mulher cisgênero, né? Eu tenho um gênero com o qual me identifico que está alinhado com o gênero que foi designado ao nascimento. Então, a mulher cis, ela é nascida com sexo feminino e identifica-se como mulher. E o homem cis, ele é nascido com sexo masculino e identifica-se como homem. Teve esse sexo designado e identifica-se com ele. Esse é a mulher cis e o homem cis. Cis vem do latim, né? A gente aprende isso desde química, né? Do mesmo lado, em contraste com trans, que significa do outro lado. Então, coisas que estão alinhadas são cis, coisas que perpassam esse alinhamento são trans.
Então, o que que seria o transgênero? É a pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo atribuído ao nascimento, né. Então, primeira coisa, essa identidade, ela vai diferir da expressão de gênero. Não necessariamente é a forma como eu me apresento para o mundo, tá. Por quê? Por diversas questões. Às vezes eu posso me identificar como, eu me sinto como homem, mas eu não quero me apresentar ao mundo como homem, porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, ou porque eu não gosto, porque eu não acho bonito, porque eu prefiro me expressar como mulher. Então, não necessariamente a expressão de gênero está alinhada com a identidade de gênero, tá. Claro que tende a estar, mas nem sempre. Então, a pessoa transgênero é aquela cuja identidade de gênero se difere do sexo atribuído ao nascimento. Então a pessoa se identifica com um gênero diferente daquele que foi atribuído. E uma coisa muito importante da gente saber é que isso não define orientação sexual. E o que que eu quero dizer aqui? A gente tem uma tendência que está arraigada lá dentro da gente, de achar que uma pessoa, se identifica com outro sexo ou se transiciona, né, se identifica com outro gênero ou se transiciona, porque ela tem atração sexual por pessoa do mesmo gênero, né. Então, assim, um homem se identifica como mulher, atribuído ao nascimento, se identifica como mulher e é uma mulher trans, porque quer se relacionar com homens. E isso não tem nenhuma relação. Essa pessoa transgênero, a gente vai ver, ela pode ser uma pessoa transgênero heterossexual, homossexual, assexual, tá? Não tem a ver com orientação sexual. Então, a forma como a pessoa se identifica, o gênero com o qual a pessoa se identifica, não dita a orientação sexual dela. Então, não é porque uma pessoa nascida masculina se identifica como mulher que ela vai necessariamente se atrair por homens, né? É porque a gente tem uma tendência, uma cabeça antiga, de pensar assim: poxa, mas se esse essa pessoa que nasceu identificado como masculino, se identificou como mulher, transicionou para mulher, fez cirurgia, botou prótese, transicionou para mulher. Vai se interessar por mulher? Por que que não ficava homem, se vai se interessar por mulher? E isso é uma coisa tacanha, na verdade, porque uma coisa não está relacionada à outra, tá? A identificação de gênero não está relacionada à orientação sexual. E não binário, né? Não binário, na verdade, é uma categoria que a gente coloca, identidades de gênero que não se enquadram exclusivamente nas categorias binárias masculino ou feminino. Então, a gente tem uma cultura, né? As culturas ocidentais como um todo, que a gente coloca um binarismo no gênero, um binarismo com extremos, né? Então, aquela meninas vestem rosa, meninos vestem azul, é o binarismo do gênero. Então, como eu falei, quando você descobre que está grávido e vem um XX na sexagem, você já traça toda a vida daquela pessoa, você já bota a pessoa numa caixinha, né? Porque você coloca num extremo do binarismo. E não necessariamente a pessoa se identifica com esse extremo, mas não quer dizer que ela se identifique com o extremo oposto. Às vezes ela só não está nesse extremo, e não se identifica com nenhum deles, tá? Então é uma identidade que vai além desse binário homem e mulher. Antigamente a gente falava muito em andrógeno, né? Entra um pouco aí. Pode incluir pessoas agênero, bigênero, gênero fluido, tá? E essas pessoas podem eventualmente preferir pronomes neutros ou variados. Isso é mais difícil na língua portuguesa, né? Porque a gente tem, quando a gente aprende essa questão do binarismo, na língua inglesa a gente fala dos pronomes, né? Ah, meus pronomes são he, his, she, her, né? As pessoas se identificam assim, meus pronomes são he, his, she, her. Mas em português não é só o pronome, a gente tem um conjunto inteiro de linguagem, porque a gente flexiona substantivo, a gente flexiona adjetivo, coisas que não acontecem na língua inglesa. Então, o gênero neutro no português ele é mais difícil, porque ele envolve toda uma diferença de conjunto de linguagem e não só pronomes, né? Então a gente tem uma tendência a quando a gente quer ser mais inclusivo, usar, por exemplo, linguagem passiva, né. Então você tentar tirar o substantivo que flexionaria ali e usar uma linguagem, diferente, né. Então isso é uma das coisas que a gente aprende quando a gente aprende linguagem, inclusiva. E a gênero? A gênero é uma identidade de gênero caracterizada pela ausência de identificação com qualquer gênero. Então não é que a pessoa tá meio ali, se identifica com partes do feminino, parte do masculino, ela não se identifica com nenhum gênero, tá? Eh,
ela é, na verdade, é parte do espectro não binário, mas a gente usa gênero quando a gente considera, né, o gênero um espectro. Então, o agênero é quando a pessoa realmente não se identifica com nenhum dos dois lados. Elas podem não, elas podem se sentir desconectadas do conceito de gênero ou simplesmente não experienciar esse conceito de gênero. O gênero fluido já é uma identidade de gênero que varia ao longo do tempo, podendo fluir entre masculino, feminino, ambos ou nenhum. Então tem essa fluidez, né, que pode acontecer em diferentes períodos de tempo, em diferentes períodos da vida, e pode mudar conforme a identidade daquela pessoa, como aquela pessoa se enxerga no mundo. E a expressão de gênero, né? A expressão de gênero, como eu falei, ela pode ou não estar alinhada com a identidade de gênero. O que é a expressão de gênero? É como as pessoas manifestam seu gênero através de comportamentos, vestimentos e aparências. Então, sabe aquilo que a gente falava assim? Ah, uma mulher que é muito masculina. Ela tem um jeito muito masculino. Ela pode ser uma mulher transgênero que se identifica como homem? Pode. Mas pode ser que não. Pode ser que ela só goste de se vestir com roupas masculinas, usar acessórios masculinos, ter um corte de cabelo masculino, né? Ou pode ser um homem que se identifica como homem, sua identidade de gênero é homem, mas gosta de usar maquiagem. Então, na verdade, a expressão de gênero, ela está muito mais relacionada a questões culturais e da sociedade. Então, ela está mais relacionada com o que a sociedade espera daquele gênero, né? O que que a sociedade espera do gênero feminino? Que se vista dessa forma, se maquie dessa forma, se comporte dessa forma, né? O que que a sociedade espera do gênero masculino? Que se vista dessa forma, se comporte dessa forma. E aí, quando a pessoa se expressa diferente, a sociedade fica confusa. Mas peraí, é homem ou mulher? Porque está se expressando. Isso não tem a ver necessariamente com a identidade de gênero. Tá? Coisas, na verdade, quando a gente observa criança, criança tem muito mais essa fluidez de expressão de gênero, porque está muito menos exposta à, à pressão da sociedade e foi menos ensinada a como cada gênero deve se comportar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, minha filha de 9 anos só gosta, e isso é verdade, de andar de uniforme de futebol e chuteira, né? Só gosta de andar assim. Isso quer dizer que ela se identifica como menino? Não. Isso quer dizer que ela tem interesse por esse tipo de vestimenta que a sociedade atribuiu ao gênero masculino, tá? Então, a expressão de gênero ela diz muito mais sobre o que a sociedade espera do que sobre a pessoa. Aquela pessoa, na verdade, está fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer, mas às vezes não é o que a sociedade espera daquela expressão de gênero. E o mesmo a gente pode falar, mas aí não tão intensamente, mas sobre o papel de gênero, né? Que não é a forma de se vestir, mas é a forma de se comportar num relacionamento ou numa sociedade, né? Quando a gente fala, por exemplo, ah, aquele pai faz papel de mãe. A mãe trabalha e ele fica em casa cuidando das crianças, faz papel de mãe. Isso é papel de gênero. Isso é aprendido, isso é social. Ele não faz papel de mãe, ele faz papel de pai, mas não se espera que o pai fique em casa cuidando da criança. Se espera que o pai trabalhe, a mãe fique em casa cuidando da criança. Então, esses papéis de gênero também às vezes confundem as pessoas. E às vezes é aquilo que fala assim, é uma mulher muito masculina, ou é um homem muito feminino. Tá? Isso tem a ver com a expressão de gênero e o papel de gênero. E a orientação sexual? A orientação sexual refere-se ao padrão de atração emocional romântica e ou sexual que uma pessoa sente por outras pessoas, com base no gênero, com base em ambos os gêneros, com base no gênero dessa pessoa e com base no gênero pelo qual ela é atraída, tá? Então, a gente tem heterossexual, homossexual, assexual, bissexual, pansexual, tá? Vou falar rapidamente de cada um deles, mas o importante é, a gente tem duas pessoas aí. E a gente está falando sobre a identidade sexual de cada pessoa e sobre a identificação de gênero de cada pessoa. Então, o que que é heterossexualidade? É atração emocional, romântica ou sexual por pessoas de gênero diferente do seu. Então tem a ver com a minha identidade de gênero, como eu me identifico. Se eu me identifico como mulher e eu me atraio por uma pessoa que se identifica como homem, eu sou heterossexual, tá? Isso não tem a ver com o sexo biológico, tem a ver com a identidade de gênero. Então, uma pessoa que se identifica como mulher e se sente atraída por uma pessoa que se identifica como homem, ou vice-versa, são pessoas heterossexuais. Então, é a orientação mais amplamente representada na sociedade e a gente coloca isso como norma. Então, por isso que a gente fala de heteronormatividade, porque a gente entende que a norma
é ser heterossexual. Então, o que que é heteronormatividade? É você ficar eternamente achando que mulheres se atraem por homens se atraem por mulheres, tá? Eh, e a homossexualidade? É uma atração emocional, romântica e ou sexual por pessoas do mesmo gênero, né. Então, homossexual são pessoas que se identificam como homens, que se sentem atraídos por pessoas que se identificam como homens, ou pessoas que se identificam como mulheres, que se sentem atraídos por pessoas que se identificam como mulheres, independente do sexo biológico. Isso é muito importante quando a gente vai falar de relacionamentos trans, né. Eh, então, a gente tende a usar o termo gays para homens que sentem atração por outros homens, e lésbicas para mulheres que sentem atração por outras mulheres. Gay, por definição, poderia ser a mulher gay também, né, a mulher gay e a mulher lésbica, mas é um termo que a gente acaba usando para os homens e que o movimento pegou para si, né, a gente tende a usar o termo que o movimento pega para si. Então as lésbicas pegaram esse termo, elas poderiam ser chamadas só de homossexuais, homoafetivas, mas o movimento pega esse termo, tá. E a bissexualidade? É a atração romântica e ou sexual por pessoas de ambos os gêneros, né, tanto masculino quanto feminino. Então, atração por múltiplos gêneros, que você poderia incluir aí, a não binariedade, né, pode variar a intensidade, você pode ter muito mais atração por homem, mas eventualmente ter atração por mulher, e também é parte do espectro da sexualidade, né, porque vai depender da expressão de gênero, do papel de gênero, vai depender de muita coisa essa sua atração. Então, a pessoa pode ter atração, por ambos as expressões de gênero e ambos as identidades de gênero. E a pansexualidade? As primeiras vezes que a gente escuta pansexualidade, tipo assim, pansexualidade é aquele que gosta de tudo, homem, mulher, cachorro, pedra, e não é assim, né. Na verdade, quando a gente fala em pansexualidade, o que a gente está querendo dizer é que a pessoa se interessa independente do gênero. É diferente de bissexualidade um pouquinho. Por quê? Porque você se interessa por mais de um gênero. A sua questão não é o gênero, é uma atração além do gênero. Então você se conecta com a pessoa e não com o gênero, tá? Então reconhece o espectro de identidade. Aqui, pan vem do grego, que significa todos, né? Refletindo a possibilidade de atração por todas as identidades de gênero. Vou dar, por exemplo, dar como exemplo uma atriz que eu vi recentemente, que é uma atriz, que sempre se identificou, ela é sexo biológico feminino, se identifica como mulher, então ela é uma mulher cis, é homossexual, lésbica, que sente atração pelo sexo feminino, tá, por uma identidade de gênero feminino, ela se definia como uma pessoa lésbica. E aí ela era casada com uma mulher cis também, tá, uma mulher cis casada com outra mulher cis, 2 mulheres homoafetivas lésbicas. Só que essa pessoa com quem ela era casada, começou a se identificar com o gênero masculino, e começou a se definir como uma pessoa masculina, e se transicionou. Se transicionou, fez a cirurgia de redesignação de gênero, a gente não fala de mudança de sexo, tá gente, ninguém, não é mudança de sexo, né, é de redefinição de gênero, e passou a se identificar como homem. E aí agora essa atriz que eu mencionei, ela é heterossexual. Por quê? Porque ela está casada com um homem, estando casada com a mesma pessoa. O que que eu tô querendo dizer? Que o interesse dela era pela pessoa, não tinha conexão com o gênero daquela pessoa, não é porque ela era mulher, ela se interessava por aquela pessoa, que transicionou de gênero, ela continua apaixonada por aquela pessoa. Então isso é a pansexualidade, ela tem o interesse pela pessoa independente do gênero, né, tem-se muito essa questão, quando a gente estuda a história trans, né, os primeiros, trans famosos da história tiveram essa questão, muitos eram casados. E aí no momento que isso acontecia muito mais a transição, né, de, nascidos homens que se identificavam como mulheres, e às vezes eram casados. E aí no momento que eles se identificam como mulheres e eles são casados, o que que acontece com essa mulher com quem ele é casado? Essa mulher casou com um homem, e esse homem passou a se identificar como mulher. Das duas, uma. Ou essa mulher aceita e continua apaixonada, casada, ou ela fala assim: "Não, com você eu não quero ficar casada, eu casei com um homem, agora você se transicionou para mulher, eu não quero". E essa pessoa é heterossexual, não tem mais interesse em ficar casado com alguém do mesmo gênero, tá. Eh, então reconhece o espectro de identidades. A assexualidade, é a pessoa que sente pouca ou nenhuma atração sexual por
qualquer pessoa, independente do gênero. E aí não está atrelado a gênero. A pessoa não tem atração sexual, não tem. A pessoa pode até ter libido, tá? Quando a gente estuda. Por quê? Porque a pessoa pode ter desejo, pode se masturbar, pode ter autotoque, mas ela não tem esse interesse de ter relacionamentos afetivos sexuais com outra pessoa. Uma coisa importante é que a gente fala assexual, tá, gente? Não é assexuado. Assexuado é um conceito da biologia de um tipo de reprodução. Reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Então, a pessoa, a orientação sexual é assexual, tá? E a gente fala também em demissexual e greysexual, né? A demissexual seria a pessoa que ela até sente atração, mas ela precisa de um vínculo forte com a pessoa para ter esse interesse. E o greysexual teria uma atração sexual limitada ou rara. Como eu falei, é tudo uma questão de espectro, tá? Não significa que ela nunca vai se relacionar em nenhum momento da vida, mas é um baixo interesse, né? Isso não é uma coisa que rege aquela pessoa, que dita a conduta e a normativa. E muitas vezes a pessoa não vai se interessar nunca por ninguém na vida, tá? Ou vai pontualmente, mas ela não tem esse interesse, essa atração sexual. Seja por homem, seja por mulher, ou pode ter eventualmente, mas não é uma coisa constante. É muito importante a gente definir que a assexualidade ela não é uma opção sexual, tá? Ela não é uma escolha. Por quê? Porque, por exemplo, celibato não é assexualidade, né? Celibato é uma escolha. Então, o celibatário ele está optando por não ter relações sexuais. Mas ele tem essa sexualidade, ele sente atração sexual. Na verdade, sexualidade todos temos, né? Ao longo de toda a vida. Quando a gente dá aula de sexualidade, a primeira coisa é assim, a sexualidade está presente na vida de todas as pessoas, em todas as etapas da vida, desde o nascimento até a morte, mesmo por quem não a exerce, tá? Então a sexualidade está presente em todos os seres humanos, mesmo por quem não a exerce. Mas essa orientação sexual assexual não é uma opção, tá? Então a pessoa que não tem relação sexual como um celibatário, ele não é um assexual. Muitas vezes essa pessoa sente atração sexual, sente desejo, tem essa imaginação, né? Mas não se relaciona. Então é diferente de assexualidade. A demissexualidade, né, que eu já falei, a pessoa só sente atração sexual após formar um vínculo. Então a conexão emocional precede a atração sexual. Isso é muito comum em muita gente, se a gente parar para pensar, né? Então muita gente poderia ter essa demissexualidade, é um espectro. E pode ocorrer em qualquer orientação sexual, heterossexual, homossexual, bissexual, tá? E outras orientações, são termos que a gente não usa muito, mas que eu quis trazer aqui, né? Que a diversidade de orientações sexuais é ampla e vai além das categorias mais conhecidas. Quando a gente fala polissexualidade, quer dizer que é atração por múltiplos gêneros, mas não necessariamente todos. E quando a gente fala pansexual, a pessoa se interessa pela pessoa e não está atenta ao gênero, né? Então, a polissexualidade seria uma coisa mais restrita. Não, eu me interesso por mulheres e pessoas não binárias, mas eu não me interesso por homens, né? Seria mais restrito. É tudo meio sobreposto, tá, gente? Não são caixinhas. A gente tem que parar de querer botar em caixinhas e querer fazer um diagrama todo certinho, como a gente aprende em medicina. E a omnissexualidade é um termo que a gente usa também para atração por todos os gêneros, mas reconhecendo as diferenças. Então, assim, eu sei que essa pessoa é um homem trans, essa é uma mulher cis, eu entendo que é diferente, mas eu tenho interesse por todos, tá? Não é que eu seja um interesse pela pessoa, independente do seu gênero, eu me interesso por todos esses gêneros. E uma coisa importante da gente frisar também é que o conceito de identidade sexual é diferente do conceito de comportamento sexual. Porque a identidade sexual, eu vou falar mais um pouquinho dela, é uma avaliação de um indivíduo sobre a sua sexualidade. Tá? Tem a ver com a autoimagem sexual, que é um autoesquema que a gente cria ao longo da vida. Não é cria porque a gente inventa, não, é porque a gente vai desenvolvendo e reconhecendo. O comportamento sexual tem a ver com atividades sexuais específicas, com a prática sexual. Então, vou dar um exemplo dessa diferença aqui. Um homem cis homossexual, ele tem interesse por pessoas do sexo masculino, mas não necessariamente ele se relaciona com essas pessoas. Às vezes, quando a gente fala, né, não saiu do armário. Quantos homens homossexuais que têm interesse exclusivamente pelo sexo masculino se casam com mulheres? Por quê? Por causa da sociedade, por causa da família, por causa da religião. Então,
esse é um homem homossexual com comportamento heterossexual, tá? Então ele pode ter até comportamento homossexual em paralelo, mas ele pode passar a vida inteira dele sem se relacionar com homem. Então você pode ter um homem homossexual que se sente atraído afetiva, sexualmente por homens e que passa a vida inteira se relacionando só com mulheres. Porque a sociedade, a família, é o que a gente enxerga, né? Então, o comportamento sexual não está alinhado com a identidade sexual. Quando a gente fala do celibato, também, a pessoa pode ser heterossexual, e o comportamento dela é de não ter relações sexuais, por uma opção. Então, o comportamento sexual dela não reflete a identidade sexual. São coisas diferentes. Tá? Então, quando a gente fala de identidade sexual, que é um autoesquema, isso envolve muita coisa. Envolve o sexo biológico, que é o sexo atribuído ao nascimento, que são características físicas e biológicas. A identidade de gênero, que a gente falou aqui, é como a pessoa se identifica e se reconhece com base nos gêneros que a nossa sociedade mostra, né? A sociedade te dá essas opções. Ó, você pode crescer e ficar assim, você pode crescer e ficar assim. Com quem você se identifica? Né? Porque em algumas sociedades pode não ser tão binário. A expressão e o papel de gênero, que é como a pessoa se apresenta externamente, o papel que ela exerce, então é como ela se mostra, é aquilo que a gente fala assim, uma mulher muito masculina, né? A orientação sexual é por quem a pessoa sente atração afetiva ou sexual. O comportamento sexual tem a ver com as práticas afetivas e sexuais que a pessoa realiza. Então, se a pessoa tiver uma sexualidade reprimida, pode não estar alinhada com a sua orientação sexual. E tem valores e crenças sexuais. Então, o que você considera certo, normas, princípios, visões éticas, religiosas, culturais, isso tudo vai entrar na sua identidade sexual. Tá? Como eu digo isso tudo? Porque coisas muito pontuais, como, por exemplo, se a mulher faz ou não sexo anal. Isso dependendo da bagagem ética, religiosa, cultural daquela mulher, aquilo não é uma coisa que mulher faz. Ou é uma coisa que mulher faz. Né? Então, a identidade sexual é construída com base em todos esses fatores. Então, quando a gente fala de. Eu falei da heteronormatividade, né? Então, na verdade, a gente tem um conceito que a gente chama de heterocisnormatividade. Então, o que que é heterocisnormatividade? A pessoa cisgênero heterossexual, seja homem, seja mulher, cisgênero heterossexual. Então, a mulher, designada mulher ao nascimento, que se identifica como mulher e tem atração sexual por homem. O homem, designado homem ao nascimento, que se identifica como homem e tem atração sexual por mulher. Essa é a nossa norma, é o que a sociedade considera normal. Então, é o que a gente espera e tenta impor a todas as pessoas, é heterocisnormatividade. E aí, tendo a heterocisnormatividade, tudo que está fora dessa heterocisnormatividade é considerado minoria sexual e de gênero, tá? Então, isso também é uma sigla, né? Sexual and General Minorities, né? SGM, é como a gente vai ver na literatura científica, né? Você entrar no PubMed e você botar como minorias sexuais e de gênero, né, em inglês, é como é definida essas outras identidades de gênero e orientações sexuais que não estão de acordo com a heterocisnormatividade. E aí vem essa sopa de letrinha. LGBTQIAPN+. Isso, no começo a gente chamava, né, era o GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E aí, o que que é simpatizante? Né? Simpatizante provavelmente era a pessoa que não se enquadrava como gay, não se enquadrava como lésbica, mas também não seguia a heterocisnormatividade. Isso era o simpatizante. O simpatizante não era aquela pessoa assim, eu respeito, tenho amigos, não é isso. O simpatizante a pessoa não se definia como gay, não se definia como lésbica, mas também não se enquadrava naquela heterocisnormatividade. Depois foi mudando, né, para LGBT, né, incluindo aí as pessoas transexuais. E depois foi ampliando a sílaba. É claro que na prática ninguém fala LGBTQIA+, né? É uma sopa de letrinha que até assim o próprio movimento às vezes critica um pouco isso porque gera deboche, gera uma visão jocosa, né, das minorias sexuais e de gênero. Mas isso é importante para mostrar a pluralidade dessas minorias sexuais de gênero e para representatividade, né? A pessoa que tem aquela letra, ela se vê ali e se sente acolhida. Então, quando a gente escreve, a gente tende a botar assim para acolher a todos.
tá? E aí eu vou falar rapidinho, porque eu já falei aqui de todos, né? Mas o que que seria a sigla? Então, lésbicas, mulheres que sentem atração afetiva, romântica e ou sexual por outras mulheres, né? O termo deriva da ilha grega de Lesbos, onde vivia a poetisa Safo, representa uma das primeiras identidades reconhecidas no movimento LGBTQIAPN+, né, uma das primeiras, e tem essa bandeira. Uma das coisas, quando mudou do GLS para o LGBT, LGB, primeiro era LGB, né, LGB, lésbicas, gays e bissexuais, depois veio o T e depois vieram as outras letras. Foi uma proposta de colocar as mulheres à frente, né? As mulheres, uma minoria, já tão minoria, e minoria não é em questão de quantidade, né, gente? Que a gente sabe que as mulheres não são minorias numéricas, assim como a população negra não é uma minoria numérica. É minoria no sentido da hierarquia de poder da sociedade. Então, a minoria não tem a ver com o número, minoria tem a ver com quem oprime e quem é oprimido, né? Então, as lésbicas passaram a vir à frente, como sinal de representatividade. E os gays são homens que sentem atração afetiva, romântica ou sexual por outros homens. Então, o termo gay em inglês significa alegre, né? Foi adotado pelo próprio movimento lá nos anos 60, 70, com essa bandeira do arco-íris, que ficou o símbolo mais conhecido. Os bissexuais, né, pessoas que, já falei, sentem atração afetiva ou romântica por mais de um gênero, né, tem essa bandeira. E o transgênero? É pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo que foi atribuído ao nascimento. Então, aqui é que eu quero fazer um parêntese importante. Inclui pessoas transexuais, travestis e outras identidades trans. Então, eu tenho uma aula, que até acho que foi a aula que eu dei aqui na sessão ano passado, que foi assistência obstétrica à população trans, né? Então, é uma aula que eu falo de trans. E aí o foco é todo nas pessoas trans. E aí a gente fala a questão de assim, qual é a diferença de transexual, transgênero e travesti? Né? Qual é a diferença? A psicanálise até coloca uma diferença de transexual e transgênero. Eles têm todo um estudo, enfim, do desenvolvimento psicossexual e coloca uma diferença entre transexual e transgênero. Mas na prática, não tem diferença, tá? A gente teria uma tendência a usar transexual para pessoa que transiciona, né, que faz a cirurgia de redesignação sexual. Então, a pessoa que fez a mudança da genitália seria transexual. Mas isso não é uma norma, isso não é uma regra, né? Na verdade, o que que o movimento, que é quem importa e quem define, diz? Que transgênero e transexual é a mesma coisa, tá? É só uma questão. O sexual falaria mais da sexualidade e o transgênero mais da identidade. É sinônimo, tá? O grande calcanhar de Aquiles aqui é o travesti, né? Por que que é o travesti? O travesti foi, ao longo da nossa história, uma linguagem extremamente pejorativa, né? Usada para denominar mulheres trans. O travesti, especificamente, não é usado para homens trans, tá? Travesti é a mulher trans, ou seja, designado homem ao nascimento que se identifica como mulher. É o travesti. E virou uma coisa pejorativa em dois sentidos, né? Tanto no sentido de uma coisa exagerada, forçada, né? Seria uma mulher com uma aparência muito masculina, né? Então, aquela coisa, e se você identifica claramente que é uma mulher, um nascido homem e está se mostrando como mulher. Então, seria uma coisa muito caricata, tá? Travesti seria uma coisa muito caricata. E também estaria relacionada à prostituição. A gente sabe que as minorias sexuais e de gênero, enfim, têm maior taxa de evasão escolar, de abandono familiar, de ser expulso de casa, e os transgêneros mais que as outras, talvez. Então, é uma população muito marginalizada que muitas vezes precisa recorrer à prostituição como forma de sobrevivência, pelo grau de marginalização. Então, o travesti ficou essa prostituta trans, né? E isso vem sendo desconstruído pelo movimento. O movimento trouxe para si esse nome de travesti e muitas mulheres transgênero, hoje em dia, preferem ser chamadas de travesti, se dizem travesti, né? A gente tem na mídia uma transgênero que ficou famosíssima, né? Maia Massafera, que porque antes de se transicionar era um homem muito famoso, acho que era Matheus Massafera, enfim, não sei. Fez a transição como Maia Massafera e hoje é uma mulher transgênero, operada, enfim, e que se diz travesti.
Então, o movimento puxou para si, né? A gente evita usar o termo porque ele soa pejorativo, mas o movimento adota, tá? Abraçou esse termo. E aí, lembrando mais uma vez que a identidade de gênero é independente da orientação sexual. Então, não é porque uma pessoa transicionou que ela vai se interessar pelo sexo oposto. E aí eu volto a falar que as pessoas têm esse preconceito, essa mentalidade tacanha de falar assim: poxa, mas se ia se interessar por mulher, pra que que virou mulher? Era mais fácil continuar homem. Se ia se interessar por homem, por que que virou homem? Era melhor continuar mulher. E uma coisa não tem relação com a outra, tá? E a gente agora na maternidade escola, com o pré-natal de homens transgênero, né, que são o movimento Homens que Gestam, né, homens com útero, a gente vê que em grande parte tem uma percentual significativo que é homossexual, que se relaciona com outros homens, né? Então fez a transição e tem interesse por homens. E queer na verdade é um termo guarda-chuva, tá? Que abrange identidade, expressão, orientação, qualquer coisa que não se enquadre na heterossexualidade. Então queer, ele quer dizer torcer. Então é torcer a norma. Então também era um termo originalmente pejorativo que foi ressignificado como símbolo de resistência, tá? Então é um termo guarda-chuva para todas as minorias sexuais e de gênero. Representa fluidez, né, rejeição de rótulos e categorias fixas. A teoria queer surgiu na década de 90 como campo acadêmico interdisciplinar. Então, queer não é sobre quem você é, mas é sobre quem você acredita, é desafiar normas. Eu não sei se todo mundo aqui viu, mas eu acho que é muito interessante o filme do Ney Matogrosso, Homem com H. É um filme muito interessante, tanto pela trajetória dele, muito interessante, mas por todas essas questões de identidade de gênero, orientação sexual, é, expressão de gênero. Ele mostra muito toda essa aula, né? A expressão de gênero, o papel de gênero, como ele se identifica, a orientação sexual. Ele tem uma coisa absolutamente fluida e queer. E hoje em dia, quando perguntam para ele se ele se sente representado pelo movimento LGBT, ele diz que ele não precisa de movimento, que ele é ele. Ele não, ele tem a identidade própria dele. Ele não se. Qual é a questão? Ele não quer se colocar em caixas. Ele não quer uma definição, tá? Ele não quer se colocar em rótulos. Então, isso seria parte da teoria queer. O intersexo, né, do LGBTQI, são pessoas nascidas com características sexuais, incluindo genitais, gônadas e padrões cromossômicos, que não se enquadram nas definições típicas de masculino e feminino. Para nós, médicos obstetras, entra muito na questão da genitália ambígua, né? Então, acaba sendo o intersexo. A gente tem que parar, pelo amor de Deus, de falar. A gente médico não fala mais, mas as pessoas falam. Antigamente tinha até novela falando disso, hermafrodita. Porque hermafrodita também é uma definição biológica, assim como assexuado, de quem tem os dois sexos. A pessoa tem os dois sexos. Tem um pênis, tem uma vagina, tem das duas gônadas, tem testículo, tem ovário. Isso não acontece na espécie humana, tá? Então, genitália ambígua que a gente usa seria os intersexos. Então, é uma condição biológica, não uma identidade de gênero ou orientação sexual. Estima-se que 1,7% da população mundial seja intersexo. E hoje em dia a gente já tem, enfim, né, nas pós de sexualidade, a gente tem módulos inteiros de intersexo, mas tem um movimento hoje em dia de você tentar postergar a cirurgia de designação de uma genitália ambígua, porque você não sabe qual vai ser a identidade de gênero dessa pessoa e você pode iatrogenizar, tá? O assexual, que eu já falei, então pessoas que sentem pouco ou nenhuma atração sexual por qualquer gênero, que podem formar vínculos românticos e emocionais sem atração sexual também, tá? E existe um espectro de assexualidade, que eu já falei, demissexualidade, gressexualidade. Pansexual, também já falei, pessoas que sentem atração afetiva, romântica ou sexual independente do gênero da pessoa, né? Já falei sobre isso. O não binário não se identificam com os extremos do espectro de gênero, né? O masculino e feminino. Então, está fora do binarismo tradicional. E, independente das letras, a gente sabe que a questão de você colocar todas as letras ali é uma questão de representatividade. Então, cada letra representa uma identidade única, igualmente válida, merecedora de reconhecimento e respeito. É para validar, é para mostrar que está aí. Então, o que, que a gente, como profissional, precisa? Respeitar a autodeterminação e a forma como cada pessoa se identifica. Não é a gente que define, é a pessoa. Tá? Promover diálogo e educação para combater preconceitos. Quanto mais informação a gente tem, menos preconceituoso a gente tende a ser. Então, o preconceito é um reflexo direto da desinformação.
tá? Tentar construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para todas as pessoas. Então, respeitar a linguagem, né? A linguagem que usamos tem poder e impacto na forma como as pessoas se sentem incluídas e respeitadas. Quando eu dou aula de assistência obstétrica à população trans, eu falo muito dessa questão da linguagem, que o maior problema da gestação trans, tá? O maior problema da gestação trans é a disforia que a pessoa tem, tanto por aquele corpo que ela entende como masculino, num, numa posição social, cultural do imaginário de feminino, que é a gravidez, mas mais pela abordagem dos profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde são a maior causa de disforia de homens trans. Então, o mãezinha, né? Falar de amamentação, como não vai amamentar, o vínculo mãe-bebê, toda essa linguagem causa disforia, né? Então, respeitar. Evitar pressuposições, tanto sobre identidade e orientação baseada em aparência. Então, não é porque entrou aqui na consultório de ginecologia uma mulher com uma expressão de gênero masculina, eu não vou entender que ela é trans, porque ela está se vestindo como homem. Eu vou perguntar. Se eu não sei, eu pergunto. Tá? Então não é porque. E a gente erra, tá, gente? Eu erro, vocês erram, todo mundo erra. E a gente pede desculpa e segue em frente, fala desculpa. Você não vai falar assim, desculpa, eu achei que você era um trans porque você entrou de cabelo curto e bermudão. Não, você não vai traçar pressuposição. Nem em relação à identidade de gênero, nem em relação à orientação sexual. Isso é uma coisa que nós, ginecologistas obstetras, fazemos muito, muito. Atender uma mulher e perguntar assim: você tem vida sexual ativa? Tenho. Como é que você faz para evitar filho? Eu estou pressupondo que ela tem relação com o homem, né? Então, antes disso, poderia vir a pergunta: você tem vida sexual ativa? Tem. Com homem ou com mulher? Ou com ambos? Eu tenho com homem. Então como é que você faz para evitar filho? Porque muitas vezes essa mulher vai se sentir constrangida com a sua pergunta, que está já pressupondo que ela é heterossexual. Então, quando você pergunta como é que você faz para evitar filho, você tem dor na penetração, você está pressupondo que ela é heterossexual, né? E ela vai ficar constrangida e vai falar assim: não, não faço nada, não. Então vai falar qualquer coisa, usa camisinha. Né? E aí você já perdeu um vínculo com essa pessoa aí. Tá? Em caso de dúvida, pergunte respeitosamente como a pessoa prefere ser tratada, com que tipo de pessoa ela se relaciona, tá? Reconheça quando errar, peça desculpas e aprenda com a experiência. A gente aprende assim, tá? E aí, vou falar aqui rapidamente os últimos 5 minutinhos de direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, direitos sexuais é o direito de viver a sexualidade sem discriminação, coerção ou violência, respeitando a orientação sexual e identidade de gênero de cada pessoa. Direito reprodutivo é o direito de decidir livre e responsavelmente sobre a reprodução, incluindo acesso a métodos de reprodução assistida e planejamento familiar. Direito reprodutivo, a gente fala muito para mulheres cis heterossexuais. Né? Direito reprodutivo é meu direito de decidir se eu vou engravidar ou não. Mas isso abrange todo mundo, né? Então, por que isso é uma fala muito importante? Porque durante muito tempo, os transexuais, por exemplo, só eram aceitos com a sua identidade de gênero eh, preferida, escolhida, quando faziam a transição. Então, não só no Brasil, tá? Em sociedades extremamente avançadas ideologicamente, como Noruega, Dinamarca, você só reconhecia um homem trans ou uma mulher trans depois que fazia a cirurgia de redesignação de gênero. Então, o que que acontecia? Para ser uma mulher trans, tinha que tirar pênis e testículos. Para ser um homem trans, tinha que tirar útero e ovário. E você fazia uma castração compulsória dessa população. Você está castrando essa população compulsoriamente para que ela seja reconhecida na sua identidade de gênero. Então, a questão de, agora a gente está vendo mais homem trans grávido. Tá, de fato, não tem como negar isso. Mas por quê? Primeiro por causa disso, porque a gente parou de castrar os homens trans. Tá? Eles podem manter o útero, então eles acabam podendo engravidar. E depois que, com a aceitação dessa identidade, esses homens passaram a ver que eles podem, se quiser, engravidar. Então, para essas pessoas já é tão difícil o reconhecimento da sociedade que eles pensavam assim: bom, eu já estou sofrendo tanto para ser aceito como um homem trans pela sociedade. Imagina se eu tiver a audácia de engravidar. Como é que a sociedade vai me ver? Aí que não vão me reconhecer como um homem mesmo, né? E aí, como a cada vez que a gente reconhece um homem grávido, a cada vez que a gente permite que esses homens engravidem e valida isso, eles se sentem mais no direito de engravidar e a gente vai ver mais homens grávidos, tá? Processo transexualizador no SUS foi instituído em 2008,
né? Atendimento integral à saúde da população trans, incluindo procedimentos de afirmação de gênero, que vai desde a hormonização, que é terapia hormonal, acompanhamento multiprofissional, cirurgias de redesignação e o suporte psicológico e social. E Política Nacional da Saúde LGBTQIAPN+, instituído em 2011. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, visa promover saúde integral dessa população. Então, garantia do acesso à saúde integral, eliminação da discriminação e preconceito institucional e respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Às vezes, uma coisa pequena, você ter no ambiente essa bandeirinha do arco-íris, a pessoa já tira as defesas dela e já sabe que ali é um ambiente em que ela vai ser respeitada, né? A gente, quando lê muito sobre essa questão da assistência às minorias sexuais e do gênero, principalmente os transexuais, eles, cada vez que eles buscam um serviço, só querem saber de rastrear IST, né? Porque já partem da premissa de que tem prostituição, de que é promíscuo, de que... Então, é muito estigmatizado, tá? A gente tem que tentar desmontar isso. E direito à reprodução assistida. Casais homoafetivos têm direito a utilizar técnicas de reprodução assistida para realizar o sonho da parentalidade. Então, casais femininos com mulheres cis é mais fácil, pelo menos uma mulher cis é mais fácil, porque você tem útero. E o difícil da reprodução assistida em casais homoafetivos é o útero. Então, dois homens cis que não têm um útero, eles, para ter filhos biológicos, eles vão ter que recorrer a um útero de substituição. No Brasil, a gente não pode usar isso como comércio, né? Não pode ser barriga de aluguel, como tem lá fora, barriga de aluguel você pagar para ter um útero de aluguel, então a gente chama de barriga solidária, porque tem que ser uma pessoa conhecida que se disponibiliza, não pode ter monetização disso. E aí, casais masculinos normalmente fazem FIV, com doação de óvulo e gestação de substituição, né? Casais femininos é mais fácil, porque ele já tem o útero, você pode comprar esperma em banco de esperma, ir numa clínica e fazer uma inseminação. Tá? Pode ser FIV, fertilização in vitro, mas pode ser só inseminação, injeção do esperma. Uma coisa que a gente tem que orientar quando a gente faz assistência à saúde é desestimular a autoinseminação. Isso no Brasil tem pouco, mas lá fora tem muito. Pessoas que compram esperma na internet e chega na casa uma seringa e a pessoa faz a sua autoinseminação caseira, tá? Isso tem várias questões. Primeiro, a questão, claro, de saúde, né? Você não sabe se tem HIV, se tem o que que tem, né? Você não sabe de onde vem aquele esperma, questão de saúde. Mas tem uma questão legal também. Essa doação de esperma pela internet de qualquer jeito, esse pai pode vir daqui a 20 anos pedir paternidade daquela criança, tá? E a doação de esperma em banco de esperma, esse pai abriu mão desse esperma. Então, juridicamente, isso tem um impacto muito grande, tá? Se esse pai depois fica rico, vira dono da Microsoft, aí vem um pai, foi doação de esperma que... Então, se foi feito em clínica, tudo legalizado, esse pai não tem direito, tá? Esse pai, que eu digo, ser doador de esperma, não tem direito. Então, fazer em clínicas. Gestação compartilhada, uma parceira doa. Isso é muito comum em casais de mulheres cis, né? Uma doa o óvulo, a outra entra com o útero para ser filho das duas, né? É filho geneticamente de um e foi gestado pela outra. Então, é muito comum. Então, os desafios e barreiras, né? Discriminação, preconceito e discriminação nos serviços de saúde, gerando barreiras no acesso. Capacitação, falta de capacitação dos profissionais para atender as necessidades específicas. Legislação, a gente ainda está engatinhando na legislação específica para garantir os direitos reprodutivos das minorias sexuais do gênero, né? Então, esses desafios impactam diretamente o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, comprometendo a saúde integral da população LGBTQIAPN+. E aí, só para finalizar, eu botei uma imagenzinha aqui, não, ainda tem um avanço e conquistas. Então, progresso nos direitos, né, importantes avanços nos últimos anos dessa população, que foi esse processo transexualizador, a Política Nacional de Atenção Integral, disponibilização de PrEP no SUS, reconhecimento do direito à reprodução assistida para casais homoafetivos, foram os avanços mais recentes, né? Então, mais uma vez, respeito à diversidade de escolha individual, acesso universal à saúde, políticas públicas inclusivas e acolhedoras. Então, era isso que eu queria falar. Eu estava ali passando do tempo. Não, foi ótimo, Nina. Eu fico realmente impressionado com a riqueza da terminologia,
enfim, é um assunto que a nossa geração tem que se acostumar com começando da terminologia e daí partindo para tudo. Foi excelente a sua fala. Certamente muita gente não conseguiu entrar, porque a gente hoje está com um público aí muito menor do que o habitual, e alguns me mandaram por WhatsApp, mas enfim, agora e já estava terminando. Mas enfim, fica gravado. Sidney já levantou a mão, então com a palavra o nosso amigo Sidney. Olá, Liana, parabéns aí pela apresentação. Ah, obrigada, Sidney. Acho que assisti ano passado também, se não me engano. Acho Só que uma sim, lembro de pergunta. você. Ah, É, na verdade, como eu não tenho muita experiência em relação a pré-natal, até parto mesmo, né? É, eu confundo, trans mulher, né? Mulher trans. É. aham. E então, tem uma preferência pela via de parto que vocês reparam, via vaginal ou cesariana, por achar que de repente a via vaginal torna-se mais ela mais mulher, ou não sei, né? Então, a verdade, isso tem uma questão cultural muito forte, né? A nossa experiência no Brasil Uhum. é mais incipiente um pouco ainda do que a dos outros países. A gente está tendo uma experiência crescente, mas é mais incipiente. A gente já tem uma tendência cultural a preferir cesárea, né? Nossa população tem essa tendência a preferir cesárea. Então, o que a gente vê na literatura internacional, as pessoas, esses homens grávidos tendem a preferir parto vaginal, porque é o default que já foi internalizado para eles como mais seguro, né? Mas o que a recomendação diz é para você oferecer a cesariana, pelo risco de disforia. Então, pelo risco de disforia no processo, a gente oferece cesariana. Então, A gravidez em si já é uma confusão, né, Nina? Porque é uma nem confusão. sempre é uma gravidez desejada, às vezes É. fruto aí de uma violência, Uhum. e toda aquela modificação de um corpo que, em princípio, tinha transicionado para homem, agora cresce uma E mama, que em cresce uma geral estava em uso de barriga, enfim. testosterona, né? Esse que você fala, Pois estava em é, uso de então testosterona, é suspendeu a muito confuso. testosterona. É. Então, tem que saber, claro, que existirão gestações desejadas e Uhum. outras não. E essa disforia é um aspecto importante a ser levado em consideração. Do pouco que eu li sobre o É. assunto, tempos atrás, quando fui preparar uma aula, era um ponto importante. É. A questão maior é a disforia. Você não teria nenhuma outra contraindicação a não ser a preferência, do homem gestante, né. Então o que a E a gente vê é que amamentação, eu acho que vai pelo mesmo caminho, né, vai Nina? pelo mesmo caminho, vai pelo mesmo caminho. Inclusive eles têm todo um guideline de terminologia, né, que em inglês, assim, é difícil, passar para nossa realidade, mas, assim, não usar breastfeeding, usar chest feeding. Porque o breastfeeding traz uma coisa muito feminina. Então, usar chest feeding, né? Então, aqui em português, a gente poderia talvez falar aleitamento. Fica menos do que a amamentação. A amamentação é uma coisa da mama, é muito feminina. Aham. Né? O É. aleitamento é menos. Então, tentar usar mais essa terminologia. E também dar opção, da mesma forma da opção. Né? Uhum. O primeiro homem trans lá da maternidade escola era um homem trans que se relaciona, homossexual, que se relacionava com outro homem. Né. Então, nesse caso, eu nem lembro exatamente detalhes, mas, assim, você pode ter uma concepção totalmente biológica, com penetração vaginal, né. Era um homem trans com outro homem. Foi uma Uhum. gravidez desejada, enfim, programada, e teve desejo de amamentar. Então, assim, o que acontece muito frequentemente é que, quando a gente fala do processo transexualizador e da cirurgia de redesignação, a principal é a mastectomia em homens trans. Porque é muito evidente. Então o homem trans, ele em geral tem muita vontade de tirar a mama. Útero e anexos é a minoria, né, não são todos que tiram, mas a mama sim, porque aquilo é muito visível, né, muito visual, então muitos desses homens já não têm as mamas, e aí já também Os direciona um pouco essa hormônios não questão. menstruam, né, Nina? No geral, não menstruam. Não, em geral não menstruam, mas assim, é importante, a literatura fala muito disso, que a testosterona não pode ser considerada método contraceptivo.
né? Porque, no geral, ela causa uma atrofia de endométrio, que vai causar amenorreia, e aí, de um modo geral, contracepção. Mas é aquilo que a gente sabe, basta um óvulo, basta um endométrio um pouquinho lá, que então não pode ser usado, não é considerado um método contraceptivo, mas acaba sendo na maioria dos homens, e causa amenorreia em geral. Causa Você amenorreia. comentou também sobre o banco de esperma, mas de uma certa maneira, quem doa para banco de esperma não sabe o que aconteceu com o esperma dele, né? Não sabe, Não não, não tem sabe. noção nenhuma, né? É, Só mas não, para. não, não tem. É. Mas é que sempre pode acontecer, né? Uhum. Aparece a cara Sim, do sim. outro, olha lá, é minha cara, eu já dou esperma, É. vou atrás. Ou o Uhum. casal é homoafetivo, né? Aí vai atrás, mas a princípio não. Ao Entendi. passo de que essa pessoa que está vendendo pela internet pode qualquer coisa. Então tem uma questão legal séria envolvida aí. E lá fora é muito comum autoinseminação caseira com sêmen comprado em internet, né? Teve uma série aí de um cara, eu acho que na Holanda, que engravidou aí, ele era um doador e engravidou não sei quantas pessoas Ai. e não sei quantos descendentes dele. Uma série, um documental aí bem assustadora. Nilson levantou a mão. É, Oi, professor. tudo bem, Nina? Parabéns pela apresentação, Obrigada. né? Eu já tinha até convidado você para fazer a Foi. apresentação em outras épocas, né? E sempre é rica, né? Para a gente. Imagina, você começou descrevendo que as pessoas com mais idade, né? Eu sou o decano dessa, dessa reunião, dessa sessão, né? Então, Hoje não veio o Benzecri. O Benzecri deve ter exato. tido dificuldade. Ele hoje, esse link hoje estava maroto. O pessoal não conseguiu entrar. Senão ele tomaria o posto. Tomaria o Exatamente. posto. Mas você comentou que o ideal é que a gente ofereça, né, a cesariana, né, nesses casos, né, de uma gravidez, né, normalmente trans. Mas a literatura diz o quê? Existe uma opção pela cesariana, em termos Hum, na literatura internacional, não. não não Eu fiz tem uma um revisão. estudo que mostre qual seria a É, opção. então, eu não vi estudo com o objetivo de analisar a preferência da via, Uhum. né? É Não com esse isso que eu estava objetivo de querendo. analisar a preferência da via, eu não vi. Mas tem muito relato de caso, e no relato de caso eles falam sobre isso, né? Uhum. Então, no relato de caso, assim, eu vi poucos, eu acho que eu vi um que falava que tinha preferido cesariana. O Uhum. resto tinha optado por via vaginal. Então, assim, não vi nenhum estudo, talvez Porque, valesse a pena fazer. uhum. Não vi nenhum Porque estudo no falando assim, nosso país a estudo, cultura da a cesariana é cultura. elevada, né? É, Agora, por é. exemplo, você pega nos países, né, nórdicos, né, e na Inglaterra, então o A parto vaginal, maioria que eu vi né? era parto vaginal. Os que eu Uhum. vi que eram Tá. cesariana eram cesarianas indicadas. Era tudo. Ok. Eu lembro Uhum. de ter Era visto isso. um que tinha optado, mas o resto era Uhum. cesariana indicada e tudo parto vaginal. Né? E eles É. falam, inclusive, da questão de oferecer analgesia, que também não é em todo país que isso é regra, né? Oferecer Uhum. analgesia. E eles falam que é uma indicação formal de você É, oferecer analgesia, com mas a certeza. maioria é parto vaginal. Uhum. Até porque tem a questão da cicatriz depois, né? Aquela coisa que é muito associada, cicatriz Uhum. cesárea, né? Minha cicatriz de cesárea. Você carregar essa cicatriz de cesárea também não é todo homem que vai querer, né? Mas é o que o senhor Uhum. falou, é muito mais da nossa cultura. Aqui, se 80% das mulheres optam por cesariana, imagina os homens trans, né? Que querem Uhum. menos associação ainda com Exato. essa questão vaginal. Mas a literatura fala de oferecer pelo risco de disforia. Mas lá Uhum. fora eles não optam por isso, não. Ok. Ok, obrigado pelo comentário. Alberto Borges. Parabéns à professora Nina. Fico muito feliz de ver a sua evolução e o domínio do assunto que você demonstrou. Muito completa, aula enriquecedora. Trabalhando com o Paulo Galo, Nina, eu cheguei a acompanhar pré-natal de casal homoafetivo masculino e feminino. O casal homoafetivo masculino foi a irmã de um deles e representou como útero de substituição. E o casal homoafetivo feminino, mais de um caso, tá?
sêmen doado, em geral, banco de sêmen de São Paulo ou americano. E tive também um caso de compartilhada, como você bem citou, né? O óvulo era de uma parceira, mas esse embrião foi transferido para o útero da outra parceira. A minha dúvida só é em relação ao homem com útero, né? Ao engravidar, existe algum dado que informe a possibilidade maior de depressão pós-parto em relação a isso? Sim, toda disforia, sim, eles têm mais depressão pós-parto. Na verdade, eles não classificam como depressão pós-parto, eles colocam como mais disforia de gênero, que a disforia de gênero seria essa alteração do humor causada pela sua identidade de gênero, né? Então aquilo cria um conflito grande com a pessoa, porque aí é tudo, né? O puerpério já é esse furacão que é para todo mundo, né? E aí você ainda assim, sem a testosterona, olhando aquele corpo que você gostaria que fosse masculino como feminino, numa coisa que no imaginário popular é totalmente associada ao feminino, uma barriga gestante, né? É a mulher grávida, é uma coisa associada. Então, mais disforia. Eu não vi exatamente como depressão pós-parto, mas certamente é um fator de risco para depressão pós-parto, porque é fator de risco para disforia. Parabéns, hein? Obrigada. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, Nina, queria te agradecer, foi excelente mesmo. A gente sempre aprende. Essa turma que está aqui te assistindo, gente já tarimbada e certamente aprendeu. E você já fica convidada aí para o ano que vem, vai falar sobre algum assunto relacionado. Muito obrigada, viu? Desculpa aqui a dificuldade, eu vi que eu estava num Eu, lugar eu escuro, peço desculpa, não aos minha que estão câmera aqui também está presentes, meio. mas aos que assistirem pelo problema no link, mas depois fica gravado e eu, semana que vem, vou tentar modificar esse link. Gente, uma boa semana para vocês e muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigada a todos aí, obrigada, professor. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite.